Boa tarde. O Holocausto da Segunda Guerra Mundial. A história da adolescente judia que viveu 2 anos escondida com sua família para tentar sobreviver. Você já ouviu falar sobre isso? O Husky Reporter de hoje nos mostrará a história de Anne Frank, uma garota judia que relata em seu diário todas as aflições vividas por uma adolescente durante a Segunda Guerra Mundial. Tantos anos depois, quando achamos que isso jamais se repetiria, hoje nos deparamos com a guerra na Síria, onde milhares de pessoas são mortas ou se refugiam para evitar a morte. Mas que história é essa que parece tão distante de nós? A Segunda Guerra Mundial destruiu vidas, histórias e famílias e deixou vestígios de crueldade, um massacre em nossa história. Para falar um pouco mais sobre isso, estamos aqui com o historiador Thiago Abramson. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Eu gostaria de saber como que se deu o início da Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra ela é resultado da Primeira. Quando a Primeira Guerra Mundial termina, a Alemanha está numa situação, numa condição de muita miséria, por conta de um tratado chamado Tratado de Versalhes, que coloca a Alemanha numa condição de miséria. Na verdade, a palavra que a gente tem que usar nesse momento da história da Alemanha é a palavra humilhação. A Alemanha está humilhada frente a essa derrota. A Segunda Guerra Mundial ela surge para tentar vingar a Primeira. A figura do Hitler, né, e o Partido Nazista tem uma teoria do porquê a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. É uma justificativa absurda, mas é a que eles usam. Eles vão dizer que houve uma mistura e uma miscigenação das raças na Alemanha. A gente sabe que raça é só a raça humana. E essa mistura fez com que essa população se tornasse fraca. Então, na verdade, a raça pura alemã se misturou com raças inferiores, produzindo uma raça fraca. A Segunda Guerra Mundial ela não foi produzida só pela Alemanha. Os outros países também queriam essa guerra. Mas a gente pode dizer, em linhas gerais, que ela foi resultado direto da Primeira Guerra Mundial. Aproveitando só falando sobre raça, que é só a raça humana, e das etnias são superiores, como o nazismo atingiu outras etnias além dos judeus? Na verdade, se a gente pegar sobre a perspectiva do Partido Nazista e do pensamento nazista alemão, existiam raças e sub-raças. Para que a gente preserve as raças superiores, a gente precisa eliminar as raças inferiores. A gente tem uma perspectiva, uma ideia de que 8 milhões de judeus morreram em campos de extermínio na Alemanha, e ali nos arredores. Só que existem vários outros povos, várias outras culturas que também foram perseguidas. Então você vai ter, por exemplo, os negros, você vai ter testemunhas de Jeová, você vai ter várias outras culturas que eram entendidas como inferiores. Ciganos foram exterminados no nazismo. Então é o princípio que o nazismo vai chamar de eugenia. O princípio da eugenia é o princípio que caracteriza a seleção da raça. Quer dizer, o extermínio das inferiores e a manutenção das superiores. E, lógico, a reprodução dessas superiores. A gente sabe que o Hitler fez parte de partidos totalitários e convenceu outros países com seu discurso. Como ele foi tão bem aceito? Essa pergunta ela é uma pergunta muito complexa. O Hitler compunha um desses partidos totalitários junto com o fascismo, então o Partido Nazista e o Partido Fascista na Europa. Agora, por que esse discurso ele chegou e ele foi tão bem aceito pelas pessoas? E eu vou trazer para você para uma reflexão atual. Existem ainda grupos que continuam com um discurso preconceituoso, de intolerância religiosa, de intolerância humana quanto a outras formas de viver, a outras religiões. E por que esses discursos eles são também aceitos hoje? Então,
talvez a resposta para isso seja a ideia de que as pessoas talvez sempre busquem um regime ou uma pessoa que terá as respostas para todas as suas perguntas, ou um governo que seja ideal e resolva todos os problemas do mundo. Na verdade, não é o governo que vai resolver os problemas do mundo, somos nós mesmos. Não existe um grupo ou uma pessoa que possa resolver tudo isso. Hitler foi visto como essa pessoa, mas ele não era. Como que se deu o fim da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, ela termina, né, o Hitler ele tem uma grande derrota em 1944, na invasão da Normandia, na França. Os países aliados, chamados, né, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, fazem uma força de coalizão muito grande na ocupação da Normandia, na França. Ele perde em 1944, esse dia é chamado de Dia D. E aí, na Itália também, tropas, inclusive tropas brasileiras, ocupam a Itália e o Hitler ele perde a porção oeste da Europa. Junto com isso, ele já havia ocupado a Rússia, tentado invadir a Rússia, não conseguiu. Na verdade, o que é a União Soviética, e quando ele perde na União Soviética vem ao encontro da Alemanha. Agora é a vez dos soviéticos tentarem invadir. Então ele sofre uma invasão pela União Soviética e a partir da França. O exército alemão ele tem que se dividir em duas partes. Lutar na França e lutar contra a União Soviética. E pouco a pouco os países aliados eles vão reconquistando os territórios perdidos pelo nazismo, e até que eles chegam em Berlim, bombardeiam Berlim, e o Hitler supostamente teria se suicidado dentro de um dos bunkers subterrâneos em Berlim. E aí a Segunda Guerra Mundial acaba de verdade com a derrota do Japão. São duas bombas atômicas que são jogadas pelos Estados Unidos sobre o Japão, sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. E aí é o final da guerra em 1945. Existem livros que retratem o sofrimento e essa realidade? Você tem muitos livros. E você tem, na verdade, relatos desses prisioneiros dos campos de concentração. Que quando a guerra termina e os aliados conseguem ocupar a Alemanha e a Polônia, por exemplo, onde você tem grande concentração desses campos, eles se deparam com uma realidade que ninguém sabia. Não se sabia da existência desses campos de extermínio e desses campos de concentração. E não sabia o que era feito com esses judeus lá. Então, quando os aliados se encontram com esses judeus, eles tomam um choque. Você fala, o que está acontecendo na Alemanha? Nem o próprio povo alemão sabia desses campos. Então, essas pessoas que foram libertas, as crianças vão crescer e vão escrever relatos sobre isso. E, na verdade, esses relatos eles são importantes para que essa história ela não se repita. Então, livros e a leitura sobre isso, a produção de livros sobre isso, documentários, elas são importantes para mostrar o que aconteceu naquele momento. E que também, obviamente, que isso não se repita. Né? O Diário de Anne Frank, ele mostra, por exemplo, de forma muito real, o cotidiano de uma menina, de uma criança, observando a guerra. E veja que ela observava a guerra dentro de um porão, né? De uma casa. E como é que ela observava aquilo tudo? O que estava acontecendo com a Alemanha, né? E ela como judia. Não, a perspectiva da criança ela nunca é observada. Né? Então, acho que é interessante o Diário de Anne Frank como a perspectiva de uma criança observando uma guerra. E quem é Anne Frank? Anne Frank faleceu em 31 de março de 1945, em um campo de concentração vítima do nazismo, mas sua memória permanece intacta para todos nós, através de um livro e um museu em sua casa em Amsterdã. Nosso repórter, Fernando, nos mostrará um pouquinho mais sobre isso. A adolescente judia, Anne Frank, teve que se refugiar em um anexo secreto devido à perseguição dos nazistas aos judeus. Durante 2 anos, a garota, que antes era repleta de alegria e amigos, foi obrigada a viver confinada em um ambiente com mais de 7 pessoas, onde as intrigas, o desespero e a ansiedade pelo fim da guerra eram sentimentos comuns no dia a dia. Em 4 de agosto de 1944, tropas do exército de Hitler invadem o prédio e prendem as pessoas, levando-as para o campo de concentração. Anne morre em março de 1945, apenas 12 dias antes do fim da guerra, por uma epidemia de tifo no campo de concentração em Bergen-Belsen. E agora, estamos aqui em Amsterdã, em frente ao Museu de Anne Frank, antigo local do anexo secreto onde eles ficaram escondidos. Encontramos uma turista brasileira que veio visitar o museu. Para você, qual a importância de um museu retratar a história de Anne Frank?
Para mim, é o lugar de uma memória viva que passamos. É importante que todos saibam que é uma guerra, um verdadeiro massacre. Tivemos um holocausto, mas hoje ainda temos genocídios de diversas regiões, como na Síria, por exemplo, que é algo muito recente. Por isso, é legal que as pessoas visitem um local como esse para tentar se colocar no lugar dessas pessoas. Só quem passou ou passa por isso entende o que é. Obrigado. Quando pensamos que isso está tão longe de nós, hoje nos deparamos com o massacre de seres humanos. Essa é a realidade da Guerra da Síria. Por que tanta insistência em usar a força? A Guerra Civil Síria é um conflito interno que iniciou em janeiro de 2011, com vários protestos populares, com o objetivo de tirar Bashar al-Assad, presidente do país, do governo, para iniciarem um novo regime político. Como resposta a esses protestos, Bashar al-Assad ordenou uma repressão em massa contra os que estavam tentando tirá-lo do poder. Com a continuação dos protestos, a guerra passou a ser relacionada a aspectos religiosos, principalmente entre xiitas e sunitas, onde os xiitas defendiam a sucessão hereditária de Maomé e os sunitas não concordavam com essa lógica. E assim o conflito foi se espalhando cada vez mais. Nossa repórter Esther Kedesh foi enviada a Guarulhos para entrevistar uma jovem refugiada síria. Confiram. Estamos aqui com Samira, seu nome fictício pois ela prefere não ser identificada. Tem 32 anos de idade e há 2 anos veio ao Brasil como refugiada. Samira, onde você vive e por que você veio morar no Brasil? Eu sou da Síria, vivia na cidade de Alepo, mas por conta da guerra, que envolve questões étnicas, políticas e econômicas, eu tive que fugir. E qual é a real situação da Síria? Há vários grupos lutando contra o governo. O nível de perseguição é muito alto e isso acaba atingindo outros grupos sociais. E em que tudo isso está resultando? A consequência disso tudo é que hoje, a minha cidade, Alepo, é considerada pela ONU a cidade mais destruída de todo o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Fugir é realmente a única opção que vocês têm? Na verdade, fugir é a prioridade, porque não tem ninguém que possa nos defender. Obrigada. Como consequência de todas essas guerras, temos mais de 70 milhões de vidas perdidas, mais de 4 milhões de refugiados em todo o mundo, sendo desses 1.245 sírios no Brasil. Tudo isso pela busca de poder e supremacia entre os países, mas o mais importante é esquecido: a paz, o respeito e a tolerância. E a única coisa que nos resta é um rastro de esperança, a esperança de que poderemos um dia viver em paz novamente. Boa tarde.